Pronto. Então, ainda temos 5 minutos antes de iniciarmos a aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Agradeço a Yuri e a Marina pelas palavras generosas em relação a mim. Muito grata. Eu gostaria de te perguntar, por Sim. exemplo, a minha mãe foi esteio da casa financeira e o meu pai ajudou ela, mas sem o financeiro muito, né? Mas eu sou aposentada, morei quase 4 anos na China e ele pagou o INSS e a gente foi numa época bem difícil para todos, sabe? E que ela ficou doente, ele também ficou doente. E aí, mesmo com pouco recurso financeiro, ele pagou o INSS para mim. Então, e eu não sabia, ele faleceu em 93, quando eu voltei. E desde então, assim, que veio até mim, que eu descobri, eu agradeço muito a ele, porque foi o melhor herança que ele podia ter me dado, né? Ter um salário melhor, devido a ele ter pago. Então, eu nunca sei imaginar assim, ele ou ela do lado direito, esquerdo. Olha, o natural é a mãe aqui atrás do seu ombro esquerdo, o pai atrás do seu ombro direito. No entanto, existem campos que são invertidos. O meu, por exemplo, ele é um campo invertido. Campo invertido é quando a mãe foi a provedora e o pai quem cuidou dos filhos, quem deu mais carinho, atenção, etc. Quando isso acontece, é tudo invertido. Tudo que a gente fala sobre constelação em relação a pai e mãe fica invertido também. O ideal é que você veja em algum momento, num campo de constelação, aonde estão localizados de fato os seus pais. Ou então você fecha os olhos e imagine os seus pais atrás de você. Aonde eles estão? Quem está onde, né? O seu pai está onde atrás de você? Sua mãe está onde? Geralmente a gente vai imaginá-los aonde eles estão de fato no nosso campo. Tem que tomar cuidado somente com o fato de que quando a gente já conhece algumas das ordens da constelação, nós tendemos o nosso subconsciente tende a querer fazer da forma certa, né? É um pouco mais difícil, é mais fácil para quem não conhece nada de constelação. Quem já conhece, tem uma tendência inconsciente de manipular, né? Mas, geralmente, quem foi o provedor fica, nesse lugar mesmo de que seria do pai, né? E quem cuidou dos filhos fica na função mãe, que seria da mãe. Que eu consegui visualizar agora, mas vou fazer com mais calma. Muito obrigada. Por nada. Quem é essa lindinha que está aí abraçando a mãe? Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, Cristina. Ó, fugiu. Fugiu. Não, não quis vir para o palco. Não. Ai, ai. Faz parte, né? Rose, boa noite. Boa Maria noite. Cristina, Helena, Tamires, Boa noite. boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui. Professora, Sim, antes de começar, a senhora podia, quem quiser falar, né, já avisar para o pessoal deixar o microfone fechado para não atrapalhar a sua aula. isso é importante.
microfones fechados, é sempre bom. Lohane geralmente chega logo para me ajudar nessa parte aí dos microfones, mas ela ainda não entrou. Bom, 19 horas, eu, eu vou já iniciar, tá bom? Então vamos lá. Peraí. Vocês conseguem ver o slide? Sim, Patrícia, já está aparecendo aqui sua câmera. Ok, obrigada, Marina. Foi só eu dizer que ia começar, aí todo mundo resolveu entrar. Enfim, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer tudo sozinha aqui. Bom, Boa noite, professora. Lohane, você chegou, que bom. É porque eu não estava conseguindo entrar na sala. Por que será? Aí eu consegui pelo outro telefone. Eu estava tentando por um, não estava dando, aí eu consegui pelo outro aqui, que é outro e-mail. Entendi. Pode me colocar como co-hoster da sala, que aí eu vou colocando o pessoal na Peraí, sala, professora. deixa eu parar aqui, porque eu já não estou mais. Cadê você? Tá aqui. Pronto. Já lhe coloquei como co-host. Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Ok. Pronto. Ok, então vamos lá. Por que que eu quis fazer essa aula sobre constelação mecânica quântica? Porque existem muitas coisas em comum entre a constelação e a mecânica quântica. A primeira delas é que a o campo no qual se desenvolve a constelação é um campo quântico, é um campo de energia e informação, né? Que não se restringe somente à constelação, tá? Todas as pessoas que trabalham com, por exemplo, registros acásticos acessam o mesmo campo. Quem coloca cartas de tarô está acessando o mesmo campo, tá? Este campo de energia e informação ele permeia tudo que existe no universo, tá? E todas essas informações estão disponíveis para todos o tempo todo. Na verdade, nós acessamos essas informações o tempo inteiro, só que de forma inconsciente, né? Nós não temos a consciência de estarmos recebendo informações desse campo. É por isso que, às vezes, acontece de um cientista no Japão, um cientista nos Estados Unidos, terem a mesma ideia, né, descobrirem a mesma coisa ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Porque tudo já existe, né? Passado, presente e futuro são ilusões. Não existe tempo e não existe espaço. Tudo acontece ao mesmo tempo agora. Então, toda essa energia e informação, ela está disponível para nós. Tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer, entre aspas, está disponível nesse campo para acesso, né? Mas nós não temos essa
pelo menos até agora não tínhamos, essa capacidade inata de acessar espontaneamente esse campo. A gente fazia isso através dos registros acásticos, tarôs, etc, etc. Quando uma pessoa medita, ela entra em contato mais profundo com esse campo, porque ela está na presença plena, ela está no agora. Quando você está no agora, você acessa automaticamente esse campo de energia e informação, tá? Então, por ser um campo que permeia tudo e por ser o campo no qual nós atuamos com a constelação, onde nós vamos buscar as informações numa constelação, então eu acho interessante que, para uma compreensão um pouco mais profunda, vocês compreendam de forma bem básica a mecânica quântica, tá bom? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, levantem a mão, que Lohane me avisa, tá? Nessa aula aqui, eu prefiro que eu responda as perguntas assim que elas surgirem, tá? Porque, como é mecânica quântica, é mais complexo, se vocês não compreenderem quando eu estiver explicando, depois vai ser mais complicado, tá? Então, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. No nível quântico, não existem objetos sólidos. Assim que tocamos um objeto, sentimos imediatamente que ele é sólido. No entanto, esta sensação é um engano dos nossos sentidos. São apenas nuvens de elétrons dos átomos de nossa pele interagindo com nuvens de elétrons daquilo que tocamos. Os átomos são compostos quase que inteiramente de vazio. Então, imagine o universo, tá? Imagine o universo, trilhões de planetas, de estrelas soltas nesse espaço, né? Com distâncias abissais. Imaginem o universo, né? Imaginem todos os planetas, todas as estrelas nesse universo. A gente sabe que para sair daqui e ir a outro planeta, nós temos um tempo de anos, décadas, às vezes eras, para chegar até lá, não é? Porque a distância entre os planetas, entre as estrelas, ele é gigantesco, né? Da mesma forma, a distância entre os átomos das nossas células é gigantesco, né? Aquela frase assim na Terra como no céu, ela é literal. A distância entre os átomos que compõem o nosso corpo é tão grande quanto os planetas no universo. Para vocês terem uma ideia, do quanto a realidade não é exatamente como nós acreditamos que ela é, tá? O nosso corpo e tudo que existe, na verdade, é feito de muito espaço vazio, tá? Muito espaço vazio. Então, quando a gente diz que o sentir, né, a pele tocando na outra, são apenas nuvens de elétrons dos átomos, né, vamos supor aqui que eu estou colocando dois dedos, né, essa sensação de tocar são os átomos, né, os elétrons que formam o átomo reagindo a outra pele, tá? Vamos adiante. Como eu falei, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Olhem aqui que interessante. Aqui
Essa imagem é uma quirliangrafia, tá? Então, ela mostra apenas o campo, nosso campo eletromagnético, né? Aqui é uma uva cortada ao meio. Então, olha que interessante, mesmo as duas partes da uva fazendo parte da mesma uva, do mesmo ser, quando elas são colocadas lado a lado, elas não estão encostando aqui, mas elas estão lado a lado, olhem como a energia se repele, olha como elas não se cruzam, né? A energia não se cruza, ela se repele. Por que que isso acontece? Por causa dos elétrons. A carga dos elétrons, como a carga, como é uma carga igual, ela se repele, né? A gente aprende isso em física básica na escola. Aqui você tem aí dois seres diferentes, uma maçã e uma laranja. Então, vocês podem ver aqui, a laranja e a maçã foram encostadas uma na outra. Mas se vocês perceberem, a depender do tamanho da imagem que vocês têm aí, se for celular, não dá para ver tão bem, elas não estão encostadas de fato, há um espaço aqui. E vejam como a energia também se repele, né? Esse é o princípio, tá? E, repetindo, isso aqui é quirliangrafia, não uma fotografia de mostrando átomos, elétrons se repelindo, né? Obviamente. Mas é o mesmíssimo processo, tá? Há uma repelência aqui, uma repulsão, tá? Porque os elétrons, eles fazem essa função de repelir o outro elétron, tá? Em nível quântico, o toque entre peles não ocorre da forma como percebemos no nível macroscópico. Então, aqui, no nível macro, eu sinto a minha pele tocando na minha outra pele. Mas no nível micro, isso aqui não é real. Na verdade, os átomos não se tocam devido à repulsão eletrostática entre seus elétrons. Quando você se senta em uma cadeira ou se deita em sua cama, os elétrons dentro de seu corpo são repelidos pelos elétrons que compõem a cadeira ou a cama. Você está praticamente pairando sobre elas por uma inimaginável pequena distância. Então, vejam como os nossos 5 principais sentidos não têm a capacidade de ver a realidade como ela é. Para mim, quando eu deito na cama, eu estou sentindo a cama embaixo de mim, para mim, eu estou deitada na cama, eu estou encostando na cama. Se eu estou sentada na cadeira, eu estou sentindo a cadeira embaixo de mim, eu acho que estou tocando nela. Mas no nível quântico, não é isso que acontece. Há uma repulsão dos elétrons, tá? Então, é como se estivéssemos todos sempre no vazio. Na verdade, nós estamos pairando, não estamos de fato tocando nem mesmo o chão. Olha que interessante, tá? Mas se a repulsão dos elétrons nos impede de sempre tocar em qualquer coisa, por que nós percebemos toques como uma coisa real? Pela forma como o nosso cérebro interpreta o mundo físico. As células nervosas que compõem o nosso corpo enviam sinais ao nosso cérebro que nos dizem que estamos tocando em algo fisicamente, quando, na verdade, a sensação de toque é apenas dada a nós por interação do nosso elétron, a partir de sua repulsão. Ou seja, se os elétrons não se repelissem, nós de fato tocaríamos a pele de outra pessoa, a nossa própria pele, a cadeira, a cama, a mesa, o que for. Mas como eles se repelem,
nós não tocamos de fato. Estamos todos sempre em suspensão. Os nossos átomos estão em suspensão, assim como os planetas, as estrelas estão em suspensão também no universo, tá? Lembre-se sempre dessa imagem do universo e de todos os planetas e estrelas e etc. que o compõem, tá? Toda aquela vastidão de vazio. Da mesma forma acontece dentro dos átomos que nos formam, tá? Imensos vazios. E o que preenche esse vazio? Luz. Os fótons preenchem esse vazio que existe tanto no universo quanto dentro dos nossos átomos. E o que são os fótons? Luz. E o que é luz? Energia e informação. Tá? Guardem essa informação para vocês. Princípio original da mecânica quântica. Para alguns físicos, como Niels Bohr e sua equipe, a mecânica quântica pode ser entendida a partir de probabilidades. Tudo que existe, existe em forma de onda e se transforma em partícula ao ser observado. Ou seja, ao observar uma partícula, ela age de um determinado modo ou age completamente diferente, a depender de quem esteja observando. Na verdade, aqui está errado, tá? Ao observar uma onda, depois eu tenho que corrigir aqui. Ela age de um determinado modo ou age completamente diferente, a depender de quem esteja observando. A isto chamamos colapso de função de onda. A partir desta constatação, criou-se o princípio de que para o universo só existe você. Por quê que para o universo só eu existo? Porque se tudo que existe no universo é energia e informação, se ao olhar para algo, ao observar algo, eu consigo determinar no que aquela probabilidade que eu estou observando vai se tornar, então eu tenho o controle sobre tudo o que acontece, porque a forma como eu observo, a forma como eu olho para algo, vai determinar no que aquilo vai se transformar, tá? Então, essa frase na física quântica, ela é muito importante. Gravem esta frase. Para o universo só existe você, porque você é 100% responsável por tudo o que acontece à sua volta, tá? Seguindo. Experimentos foram realizados por Alberto Peruzzo e colegas da University of Bristol, no Reino Unido, e Florian Kaiser e equipe do Instituto Francês CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, que é um dos centros mais importantes do mundo. Pela primeira vez, os físicos conseguiram observar os fótons, que a gente já sabe que são luz e informação, que são luz em forma de energia e informação, não como partículas ou como ondas, mas como partículas e como ondas ao mesmo tempo. Esse experimento gerou todos os sistemas quânticos, entre os quais os qubits, que são os bits quânticos, usados pela computação quântica, os processadores fotônicos e as comunicações por fibras ópticas. Esse experimento aqui, que é utilizado em tudo que você considerar hoje como inteligência artificial, né, computadores quânticos, a vida humana, praticamente, daqui para frente, principalmente, vai girar em torno desse tipo de conhecimento, tá?
É tudo na base do quântico. Os computadores quânticos já são utilizados na China, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. É muito diferente dos computadores que hoje a população tem acesso, tá? É uma coisa absurdamente diferente e muito mais potente, né? Então, observem aqui, então esses experimentos foram feitos simultaneamente, tá? No Reino Unido e na França, e eles chegaram à mesma conclusão, tá? Quando eles observaram, obviamente, usando equipamentos científicos, né? Quando havia um movimento sinoidal, que vocês veem aqui, é um movimento sinoidal, nós podemos observar a onda. Quando o movimento se torna estático, ele se torna partícula. Ou seja, se eu tenho movimento, ainda é onda. Probabilidade de acontecer, probabilidade de materialização. Quando eu estou aqui, parei o movimento, transformou-se em partícula. Mas entre a onda no movimento e a partícula, quando não há movimento, existe um momento aonde tanto a probabilidade da onda quanto a materialização da partícula existem ao mesmo tempo. Vejam que interessante. Se eu observo uma onda, eu posso, através da minha intenção, fazer com que ela permaneça como onda ou se transforme numa partícula. Vamos aprofundar isso. Alguma pergunta até aqui? Vamos lá. Professora, sim, uma Sim, pergunta. sim. A pergunta é minha mesmo. Se as partículas, no caso, se elas se repelem, como que funciona quando a matéria ela precisa daquela ressonância ali? Por exemplo, uma pessoa, ela só vai ficar gripada se ela estiver naquela egrégora e aí ela entra em contato com o vírus e aí ela pega e fica, no caso, né, gripada. E às vezes a mesma pessoa, às vezes outra pessoa tem um contato ali e não acontece nada. Então, como que funciona sobre isso? Se elas se repelem, como que funciona? Não, o que se repele são os elétrons, tá? Os elétrons se repelem. Aqui nós não estamos falando de elétrons, estamos observando partículas menores, estamos observando luz, tá? Estamos observando além do elétron, muito mais profundamente do que o elétron. Os elétrons formam os átomos. Nós estamos olhando aqui para as ondas e as partículas dos fótons, tá? Que é a luz, é dentro, tá? E você tem, dentro dos átomos, tem os quarks, eu não sei se eu deixei aqui o slide para aprofundar essa questão, mas eu acho que eu retirei, porque ficaria muito pesada a aula. Se vocês quiserem depois desenvolver, eu posso fazer uma outra aula mais profunda sobre a mecânica quântica. Mas aqui não. Aqui nós estamos falando sobre luz, tá? Sobre fótons. Fótons são energia e informação. Então, a luz, ela começa como onda, ela pode permanecer onda ou pode se tornar partícula, tá? Então, aqui eu já expliquei para vocês na parte de trás. Aí você estava falando de duas pessoas, ambas com contato com o vírus, uma fica doente, a outra não fica doente. Isso não tem absolutamente nada a ver com o vírus. Isso tem a ver com a imunidade da pessoa. Nós convivemos com trilhões de vírus, bactérias, fungos, etc., no nosso corpo. Inclusive, temos 10 vezes mais fungos, bactérias, vírus no nosso corpo do que células humanas.
Então, ninguém adoece por causa do vírus, por causa da bactéria, por causa do fungo. Nós adoecemos porque a nossa imunidade está baixa, porque o nosso organismo está em desequilíbrio, e isso faz com que esses outros serizinhos que convivem conosco, eles se proliferem e aí dominem o nosso organismo. Aí nós adoecemos, tá? Vou dizer uma coisa aqui que vai fazer com que muitos queiram me matar, mas Pasteur estava completamente errado, tá? Mas isso também é tema para outra aula. Vamos seguindo aqui. Então, aqui na parte de trás, as oscilações sinusoidais indicam uma interferência de um único fóton, um fenômeno tipo onda. Ele é uma probabilidade ainda. A onda, ela pode se transformar em qualquer coisa, tá? E aqui é uma onda que já se transformou em partícula. Já houve uma interferência aqui e ela se transformou numa partícula, tá? E de que forma a mecânica quântica se encontra com a constelação? Assim como na mecânica quântica, nossas vidas acontecem dentro de um campo de probabilidades. Se um casal tem 10 filhos e perguntarmos a cada um deles como são seu pai e sua mãe, teremos praticamente 10 visões diferentes. São 10 colapsos de função de onda diversos dentro de uma mesma estrutura familiar. Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesmas orientações, mesma escola, mesma alimentação, mesma rotina, etc. No entanto, temos 10 filhos com 10 visões, 10 sentimentos, 10 expectativas, 10 reações, 10 colapsos de função de onda, ou seja, 10 realidades diferentes. O princípio de que para o universo só existe você também se aplica aqui. Por quê? Vejam, é como cada filho sente e reage ao que acontece na família que vai determinar o que ele vai colapsar. Ou seja, para todos esses 10 filhos, a vida deles é como se fosse uma onda de probabilidades, né? Então, lá, os 10, mesma família, mesma estrutura, tudo igual. Todos eles têm as probabilidades, todos função de onda. A forma como cada um sente o que os pais, o entorno deles diz ou faz, a forma como eles reagem emocionalmente, a intenção de cada um, o que agrada ou o que não agrada individualmente, é que vai fazer com que cada um colapse a função de onda para uma materialização, que aí seria partícula, né? Diferente. Então, você vai ter filhos felizes, filhos tristes, filhos deprimidos, filhos prósperos, filhos sem prosperidade, filhos com saúde, filhos sem saúde, etc, etc, etc. Por quê? Porque cada um sentiu de um jeito, cada um recebeu internamente de um jeito, reagiu de uma forma diferente. Então, a forma como eu sinto vai determinar a forma como eu vejo, e a forma como eu vejo vai determinar como eu vou transformar aquela onda de probabilidades numa partícula, numa materialização na minha vida. Ficou claro isso para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Então, eu vou continuar. A forma como penso, sinto e reajo aos acontecimentos da minha vida faz com que eu seja capaz de materializar o que eu desejo, ou seja, eu estou aqui na minha vida, é uma onda de probabilidades. A forma como eu sinto, penso, reajo, vejo as coisas vai materializar algo aqui na minha vida.
seja aquilo que eu desejo ou aquilo que eu não desejo. E eu também posso não materializar nada, ou seja, eu continuo na probabilidade, tá? E aqui, no caso, a onda continuaria aqui desse lado também, tá? Eu não agi, eu não senti nada, eu fiquei paralisada. Se eu fico paralisada por algum motivo, naquela determinada área da minha vida em que eu ficar paralisada, a onda continua a onda. Eu não materializo na minha vida, naquela determinada área, o que eu gostaria, tá? Quando, durante uma constelação, eu vejo o que precisa ser visto no meu campo, quando eu vejo aqui tanto as probabilidades quanto o que eu já materializei, eu tenho a oportunidade de ressignificar o que aconteceu em minha vida e materializar a sua mudança, porque nada disso aqui é estático, como a gente vai ver mais para frente, tá? Não é porque eu materializei algo aqui que isso seja eterno. Não é assim que funciona, tá? Vamos adiante. Então, isto significa que, independentemente do que ocorre à nossa volta, é a nossa reação ao que aconteceu que definirá o colapso de função de onda em nossa vida, ou seja, qual será o nosso destino. Somos 100% responsáveis por tudo o que nos acontece. Meu pensamento gera um sentimento, meu sentimento gera uma emoção. Minha emoção gera uma frequência. Minha frequência é emanada à minha volta. Ela retorna para mim em forma de novas experiências com a mesma frequência que eu emanei. Por isso a gente volta àquela frase: para o universo só existe você. Por quê? Porque se eu emano medo, a única coisa que o universo pode me trazer de volta são motivos para que eu continue sentindo medo. Por quê? Não foi a frequência que eu emanei? A minha frequência é de medo. Isto vai voltar para mim, a gente falou sobre isso, acho que na segunda aula, né? Sobre as três primeiras leis de Newton. As leis da física, elas também explicam perfeitamente como a vida acontece de fato, né? Aquilo que eu emanar, aquilo que eu fizer, aquilo que eu disser, aquilo que eu sentir, aquilo que eu falar, tudo isso gera frequências que vão retornar para mim exatamente como eu enviei, tá? Então, a única coisa que o universo pode enviar de volta para mim é mais daquilo que eu emanei antes, tá? Por isso, a única forma de você mudar uma situação na sua vida que não está sendo boa é você ressignificar a emoção que gerou aquela frequência negativa. Eu preciso ressignificar a origem que me levou a emanar aquela frequência. No caso aqui, no medo, eu vou ressignificar a origem desse medo, para que então a minha frequência possa mudar e eu receber de volta. Então, quando a minha frequência muda, quando eu olhar para aquela situação novamente, eu não vou mais colapsar a função de onda para uma partícula, para uma materialização de algo que eu não quero, de algo que eu temo. Quando eu mudo, ressignifico a emoção, mudo a minha frequência, quando eu observar novamente aquela situação, ela já não me incomoda mais. Então, eu sou capaz de colapsar essa onda para uma outra coisa diferente, uma outra materialização diferente daquela. Ficou bem claro isso? Alguma dúvida até aqui?
Ninguém tem dúvida nenhuma, gente. Eu estou explicando muito bem ou tá chata a aula, né? Ninguém está perguntando nada. Vamos seguindo. Vamos fazer um movimento de constelação. Fechem os olhos. Respirem profundamente. Vamos aproveitar o tema para tentar ressignificar através de um movimento de constelação um sentimento que está gerando dentro de vocês algo negativo, tá? Então pensem em uma situação, um sentimento principalmente que vocês tenham em relação a algo ou a alguém, tá? E que está gerando problemas na sua vida. Respirem profundamente, relaxem o corpo de vocês, com os olhos fechados. Pensem nessa situação ou nesta pessoa que gera um sentimento negativo para vocês e cujo sentimento negativo está materializando algo que vocês não desejam na vida de vocês. Imaginem essa pessoa ou esta situação à sua frente. Se for uma situação, vocês podem imaginar qualquer forma que vocês quiserem, a imagem do que aconteceu. Não fiquem preocupados com a forma do que vocês visualizarem. É mais importante o sentimento, tá? O sentimento é que vai dar todo o caminho. Tem pessoas que têm facilidade em visualizar, tem pessoas que não têm, não conseguem visualizar muito. Não tem problema. Mantenham-se relaxados, mantenham-se respirando e olhem para esta pessoa ou para esta situação. Percebam o que vocês sentem, percebam aonde no corpo de vocês está esse sentimento. Aonde está esse sentimento? Está no coração, está na cabeça, está nos braços, nas pernas? Aonde está esse sentimento? Tentem localizar no corpo de vocês aonde está esse sentimento. Geralmente, aonde esse sentimento está localizado é aonde tem um incômodo, tá? Aonde há um incômodo, ou às vezes uma sensação de frio em determinado lugar do corpo, ou às vezes ao contrário, uma sensação de queimação, mas tentem localizar no corpo. Mas sempre observando essa pessoa, sempre observando a cena, a situação. E agora, tentem voltar para trás no tempo, virem de costas para essa situação e caminhem para trás, aonde teve início esta questão com essa pessoa, esse sentimento negativo por essa pessoa, ou aonde foi que se iniciou essa situação que traz o sentimento negativo. Busquem na linha do tempo qual foi a origem, aonde tudo começou. Sem pressa, vão voltando no tempo e tentando encontrar a origem. A origem pode aparecer para vocês como uma imagem de algo que aconteceu, ou como uma forma pesada, negativa, não importa, tá? Como vocês encontrem o que aconteceu.
Olhem, olhem para o início de tudo. Olhem para o nascimento desse sentimento negativo. Olhem para ele. Tente se lembrar se você ainda era uma criança, se você já era adulto, se você era um adolescente, em que ponto da sua vida se iniciou esse sentimento negativo por essa pessoa, por essa situação. Olhem para esse sentimento e diga para ele: eu vejo você. Eu sou muito grata a você por estar me mostrando algo que eu ainda não curei dentro de mim. Eu aceito você. Eu aceito este sentimento que eu mesmo criei. Você não me foi imposto. Eu senti você. Eu criei você. E porque eu criei você, eu também posso te liberar. Por isso, agora, neste instante, com muita gratidão e respeito, eu libero você. Eu libero este sentimento. Porque agora, como adulto, eu não preciso mais. Agora eu posso liberar o meu passado. Agora eu posso liberar o que aconteceu. Agora eu posso me liberar e liberar a todas as pessoas envolvidas, com gratidão a cada uma delas. Eu escolho colocar luz no lugar deste sentimento. Imaginem saindo do coração de vocês um facho de luz que chega até este sentimento negativo e o ilumina, transmutando aquele sentimento negativo em um sentimento positivo. E digam com muita gratidão e com muito respeito: eu transmuto este sentimento em luz. Eu libero você e me libero de você. E agora eu estou pronto para seguir para a minha vida, materializando coisas diferentes. Gratidão. Virem-se novamente para frente, caminhem novamente para frente até chegar ao momento atual, olhando para o que antes vocês viam como a pessoa ou a situação negativa que estava gerando algo negativo. Como vocês agora observam esta pessoa ou esta situação? Como ela está agora? Ela continua a mesma? Ela mudou? Se ela mudou para melhor? Mudou um pouco? Mudou muito? Piorou? O que aconteceu? Quando você olha novamente para essa pessoa que te gerava sentimento negativo, ou esta situação que gerava um sentimento negativo, qual é a sua percepção agora? Qual é o seu sentimento agora?
Se mudou para algo melhor, diga: agora eu domino a materialização na minha vida. Gratidão. Se não mudou, você vai dizer: eu ainda preciso de mais conhecimento, mas eu chego lá. Eu chegarei aonde eu desejo, porque agora eu já sei o que eu preciso fazer. Eu só preciso ressignificar o que aconteceu antes. Gratidão. Respirem profundamente. Aos poucos, no tempo de cada um, podem retornando. Deixa eu deixar aqui para poder olhar para vocês. Sem pressa, podem retornar. Levante a mão quem conseguiu ressignificar o sentimento. Levante a mão quem teve piora no sentimento. Ninguém teve piora. Tá. Mas várias pessoas não conseguiram ainda ressignificar. Algumas ressignificaram, mas outras não conseguiram ainda ressignificar. É porque há uma resistência interna à aceitação do poder, do seu poder pessoal. Quando eu resisto à ideia de que eu sou 100% responsável pelo que aconteceu comigo de negativo, eu não consigo mudar a materialização que eu fiz a partir desse sentimento, dessa frequência negativa. Para mudar a materialização negativa, eu preciso mudar a minha frequência. Para mudar a minha frequência, eu preciso ressignificar dentro de mim a origem do sentimento negativo. Vocês compreendem isso? Sem ressignificar o que aconteceu lá atrás e tomar de volta o meu poder pessoal. Qual é o meu poder pessoal? Eu sou 100% responsável por tudo que me acontece. Quando eu consigo ressignificar, eu consigo mudar tudo. É como mágica. Quando eu consigo ressignificar algo importante que eu carrego de negativo, que eu carrego até hoje, eu consigo mudar toda a minha realidade. E isso se faz em segundos, tá? Mas para isso, eu preciso ter a coragem de assumir o meu poder. Não são todas as pessoas que já estão preparadas para assumir o poder de ser 100% responsável pela própria vida. A maioria das pessoas ainda prefere culpar o outro. Fica mais fácil culpar o outro, né? Mas, na verdade, quando eu estou fazendo uma materialização com outra pessoa, 50% é minha parte. 50% é parte do outro. Nós estamos fazendo uma cocriação. Então, em constelação, a gente diz que não existe vítima e não existe algoz verdadeiramente. A gente até usa essas palavras, né, vítima e algoz, para o contexto. Mas não existe de verdade. Por quê? Porque para existir uma vítima e para existir um algoz, é necessário que não exista o poder pessoal. Se qualquer pessoa pode me fazer mal, então eu não tenho poder nenhum sobre a minha vida.
Se eu dependo de outra pessoa para me fazer o bem, eu não tenho poder nenhum sobre a minha vida e não foi assim que nós fomos criados. Nós fomos criados com o poder total sobre a nossa própria vida. Mas é preciso ter coragem para admitir e aceitar isso e usar este poder. Mas quando você usa, a sua vida muda completamente, tá? Alguma pergunta até aqui? A gente já está quase acabando, tá? Eu tenho, Paty. Professora, teve comentários no chat. Tá, Os comentários falam- deixa a Ed fazer a pergunta dela, Lohane, e depois você me passa as perguntas, tá? Se tiver, né? Tá? Pode Então, falar. então se eu considero que eu me responsabilizo 100% pelas minhas escolhas. Eu hoje tenho essa consciência. Aí agora você diz que se por acaso eu ainda não conseguir, né, ressignificar o que eu pensei, que eu coloquei na minha frente, então significa que na realidade eu ainda não tenho 100% de certeza de que eu sou responsável pelas minhas escolhas. É isso? Como você vai ter certeza de que você aceitou essa verdade, né? Eu assumo meu poder, eu sou 100% responsável pela minha realidade, e quando eu estou com o outro, eu sou responsável por 50%, ele é responsável por 50%, e nós só estamos fazendo essa cocriação, seja positiva ou negativa, porque estamos na mesma frequência. A outra pessoa só pode fazer algo de bom ou ruim comigo se eu estiver na mesma frequência. Como Sim. você vai ter certeza? Quando não importa o que aconteça na sua vida, você aceita. Aí você sabe que você aceitou o seu poder pessoal. Aconteceu uma coisa horrível. Você não se abala, você se mantém emocionalmente neutra. Você não entra na frequência da negatividade. Você olha para aquilo e, ok, eu criei isso. Isso não me serve. Então, o que eu tenho que fazer para mudar? Tá? É desta forma. Não é fácil, gente, não é fácil, né? Mesmo quando você tem o conhecimento, muitas vezes coisas acontecem que disparam gatilhos internos, porque nós temos 3 cérebros, aí esse daqui que está na cabeça, o coração e o intestino, tudo cheio de neurônios, nos 3. Nos intestinos é a morada do subconsciente, tá? É onde estão todas as crenças limitantes, todos os traumas, tudo está lá. Quando eu não estou na minha atenção plena, é o meu subconsciente que está dominando a minha vida, tá? Nós só estamos no domínio da nossa vida quando estamos na atenção plena. Se eu estou por exemplo, esse exemplo é bom porque a maioria das pessoas já viveu. Estou dirigindo, saio da minha casa, vou para o trabalho dirigindo. Quando eu chego no trabalho, nossa, eu nem percebi, já cheguei aqui. Vocês já passaram por isso? De estar dirigindo, não sabe, puxa, nem lembra do trajeto, nem sabe como chegou ao destino. Você estava no automático. Quando nós entramos no automático, o nosso subconsciente vem à tona e é ele quem está emanando as frequências para o universo. É ele quem está no controle da minha vida. E se eu tenho crenças limitantes, se eu tenho traumas, se eu tenho bloqueios relacionados ao contexto daquele momento, eu então vou emanar uma frequência negativa. E aí eu vou atrair uma circunstância negativa para mim. Então, esse treinamento do ser, do viver uma vida na atenção plena, também não é fácil. Os monges budistas treinam isso a vida inteira. Mas é assim, eu estou lavando a louça, eu estou lavando a louça, eu não estou pensando no boleto que eu tenho que pagar daqui a alguns dias, e eu não estou pensando
relacionamento que terminou há alguns dias atrás. Eu não estou no futuro que não existe e nem no passado que não existe. Eu estou lavando a louça. Se eu estou assistindo uma aula, eu estou com atenção plena na aula. Se eu estou caminhando, eu estou com atenção plena no caminhar. Então, eu vou olhar o céu, as nuvens, as árvores, as pessoas. Eu estou na atenção plena. Eu não estou pensando, a minha mente não está lá divagando num monte de coisas. Porque se eu permito que a minha mente divague, o subconsciente é que vai dominar, tá? E o subconsciente dominando, se você tiver um subconsciente limpo, ótimo, não vai ter com o que se preocupar. Mas se você tem crenças limitantes, se você tem coisas ainda a serem resolvidas, você corre o risco de começar a enviar frequências mais baixas e aí você vai receber de volta situações da mesma frequência, tá? Ok, tem perguntas? E tem Temos várias perguntas. A pessoas. próxima é a Aninha. Ok, Aninha, pode falar. Seu microfone continua desligado. Você quer escrever no chat, Aninha? Que você não está conseguindo ligar o microfone? Ok. Escreva no chat, enquanto isso, a Cibele. Cibele, pode falar. A Aninha vai escrevendo no chat a pergunta. Oi, boa noite. Eu Boa entrei um pouquinho noite. atrasada, mas eu adorei essa parte, essa dinâmica que fez. E assim, de fato, eu senti, tive reações mais na parte do coração, mas eu tenho realmente aquilo que você falou, muita dificuldade de visualizar. Então, essa dificuldade em várias, já fiz alguns tipos de treinamento, tudo, eu parece que para eu conseguir visualizar alguma coisa, eu tenho que manter o olho aberto. E aí eu não Não tem faria uma problema. dinâmica certa. Pode fazer, ficar de olho Pode, aberto? pode. Quem tiver dificuldade de visualizar com os olhos fechados, pode visualizar de olhos abertos. Não tem problema. É. Mas isso é um bloqueio? É algo de alguma crença minha, alguma coisa Não, ou não? cada um de nós é único, né? Então, Aham, cada um tem facilidade de fazer de uma determinada forma. A maioria das pessoas visualiza melhor de olhos fechados, mas você visualiza melhor de olhos abertos, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? certo. Tá. E, por exemplo, essa questão da frequência, de você. A gente pode, para treinar esse subconsciente para limpar e você não entrar numa energia ruim, eu tenho tentado fazer algumas estratégias, ficar longe daquilo que me faz entrar numa frequência ruim. Isso seria uma estratégia ou não? Olha, quando você evita ficar longe de uma coisa que te traz uma baixa frequência, é uma coisa boa, porque você evita o contato, evita naquele momento de estar numa frequência baixa. Mas você não resolve a situação, né? A situação continua lá. Você sempre corre o risco de encontrar com a situação. O melhor é você fazer uma limpeza do seu subconsciente. Eu sempre acho que o Novo Ho'oponopono e a EFT são ferramentas gratuitas e excelentes para remoção de crenças limitantes, tá? Então procure Perfeito. o novo Ho'oponopono, não o Ho'oponopono antigo que todo mundo conhece, que é o Ho'oponopono da era de peixes. O novo Ho'oponopono é da era de aquário. Já é uma outra forma de fazer o Ho'oponopono. Você faz para as suas memórias celulares e não para o outro, tá? Quem ainda tem crenças de que não tem poder pessoal, pode fazer o antigo Ho'oponopono. Quem já sabe que tem poder sobre a própria vida, use o novo Ho'oponopono. E a EFT, Emotional Freedom Techniques, vocês encontram abundantemente na internet como fazer a EFT, também é muito eficiente, tá? Perfeito.
Muito ok? obrigada, viu? Por nada. Boa noite. Muito bem. Aninha, você escreveu no chat. Lohane, você pode ler para mim, por gentileza? Sim, professora. Ela colocou aqui no chat. Gostaria de saber o significado desse formigamento. Quando fiz, tive a sensação das mãos formigarem. Eu consegui visualizar a situação toda e já perdoei. Mas ela quer entender o porquê do formigamento. Formigamentos e bocejos, arrotos, sempre que você tem essas expressões, geralmente são energias que estão sendo liberadas, tá? Energia que voltou a circular. Geralmente, então, formigamento, energia que voltou a circular, tá? Ainda que você não tenha tido, não sei se foi o seu caso ou não, mesmo que a pessoa não tenha tido um resultado excepcional, mas se houve um formigamento, se bocejou, se teve arroto, algo já foi mudado, algo já foi movimentado dentro de você, tá bom? Formigou muito. Ok, eu tive enjoo. Enjoo é sempre ainda resistência, tá? Sentir sono, isso tudo faz parte. Qual é a próxima pergunta? Cláudia, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida. Quando é algo que aconteceu na infância, né, que a gente não tinha controle sobre o que pensar e como resolver, é como se fosse algo surpreendente para a criança. Como é que isso pode ser? Qual a visão em relação a isso? Quando a gente vai fazer a constelação, no caso, nessa situação que nós passamos agora, né, de pensar no acontecimento, na verdade, eu estava pensando num outro evento, e esse acontecimento de criança entrou na minha mente, eu fiquei até confusa. Eu falei, mas eu não estou pensando nisso, e esse evento apareceu muito forte, e eu não consegui, eu tive que colocar os dois ao mesmo tempo. Então, eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. E você estiver fazendo algum processo terapêutico, no caso aqui foi um movimento de constelação, quando algo vier, siga o que veio. Siga o que Uhum. veio, aquilo ali é o mais importante. Isso acontece muito nas constelações em grupo. A pessoa quer constelar uma determinada questão. Quando você abre o campo te leva para uma outra coisa completamente diferente. Porque às Uhum. vezes a questão que a pessoa traz é o que ela pensa que vem primeiro, mas às vezes tem algo que para o campo é mais importante, né? Aquilo tem que ser solucionado antes para depois, em outra oportunidade, a pessoa olhar para aquela questão que ela havia trazido, tá? Compreendi. Eu fiquei muito surpresa porque há uns meses atrás eu constelei essa situação, eu acho, e para mim eu acho, já estava resolvido. E agora eu estava pensando em outra coisa e essa sensação, essa situação voltou de novo, mas muito presente. Aí eu falei, será que então provavelmente eu não resolvi isso? Olha, existem situações que têm vários aspectos, tá? Tem vários aspectos diferentes. Às vezes, na constelação que você fez, foi solucionado um aspecto daquilo, mas não foi Certo. solucionado tudo, né? Uhum. É por isso que, às vezes, a pessoa precisa constelar mais de uma vez uma determinada situação. Porém, não se constela novamente com menos de 3 meses de distância entre uma constelação e outra. Esse é o tempo mínimo, tá? Certo. 99% dos meus clientes constelam uma vez por ano só. Porque Certo. quando você constela, você libera energias e esse campo ele vai continuar o trajeto dele, fazendo as mudanças internas e internas necessárias por muito tempo, por até 2 anos. Então, se você Entendi. coloca outra constelação logo em seguida,
aquela energia que estava caminhando, você parou aqui. Mas onde será que essa energia parou? Ela pode causar uma outra confusão aqui. Então, nós Uhum. temos que ter paciência. Fez uma Uhum. constelação, no mínimo 3 meses para fazer outra, tá? Então, você Certo. já constelou a questão, você já sentiu que ainda tem algo para ver em relação a isso, mas fique calma. No tempo Ok. certo, você vai sentir que você pode voltar e olhar para isso, tá? Tá bom. Muito obrigada. Por nada. Helenice? Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Oi, sim, pode falar. Tá. Do comentário último, me surgiu também uma dúvida, né? E se a gente Uhum. participar de constelação coletiva, mas como participante, não como eu constelada, também é 3 meses ou não? Eu posso participar tipo todo Não, mês? não. Apesar de todas as pessoas que estão dentro de uma sala vendo uma constelação em grupo também serem constelados, mas é num nível bem menor, né? Então, representantes e participantes, eles podem participar quantas vezes quiserem. Por exemplo, eu, quando fiz a minha formação em São Paulo, durante da formação, eu participei de quase 600 constelações, tá? E aí o que aconteceu? Eu usava óculos desde os 11 anos de idade, eu tinha miopia, e ao final desse tempo, alguns meses depois, eu comecei a me sentir estranha com óculos, eu tive que parar de usar óculos porque eu participei de tantas constelações que coisas dentro de mim foram solucionadas e eu não precisei mais usar óculos para longe. Entende? Então, você está sempre sendo trabalhado, mesmo só observando. Eu era muito chamada para dentro do campo. Então, dessas quase 600 aí, a maior parte delas eu fui representante. Mas não importa. É assim: a pessoa que está constelando é a que recebe mais, bem mais. Quem está representando recebe menos. Quem está participando recebe menos. É assim, tá? Mas todos estão recebendo benefícios, sem dúvida alguma, tá bom? Certo. Aí, depois da dinâmica que você fez aquele comentário de novo, que você reforçou, né? Que nós somos 100% responsáveis do que acontece com a gente, né? E assim, eu também acredito que eu sou resultado das minhas escolhas. Então, assim, Uhum. naquele momento, me veio, assim, muito forte um sentimento de culpa. Eu me senti culpada. Porque Me você senti escolheu alguma culpada. coisa que, na sua opinião, fez mal a alguém? Não que fez mal a alguém, mas acho que a mim mesmo. Porque, assim, eu me avaliando, né? Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, assim, vou te dar um exemplo. Tipo, profissionalmente, eu gostaria de estar adiante do que eu estou hoje. Então, assim, se eu não estou adiante, aí acho que veio essa culpa, né? Culpa. Nesse Culpa, culpa, você coloca embaixo do braço e vai com ela mesmo. Culpa só é atraso de vida, tá? E culpa é arrogância, tá? Quando nós sentimos culpa, nós achamos que somos responsáveis geralmente pelo que acontece com o outro, tá? Você está se referindo a você mesma. Mas eu sempre acho muito difícil que uma pessoa sinta culpa em relação a si própria. Deve ter aí escondidinho dentro de você uma culpa em relação a alguém. Lembre-se que não existem vítimas e não existem algozes. Tudo é uma cocriação, sempre. Mesmo que seja uma coisa bárbara, horrível, inimaginável, mesmo assim, todos os envolvidos são co-criadores, tá? Culpa não cabe, gente, para nenhuma circunstância, tá? tá. Então, Outra coisa depois que eu olhe para sinto, essa culpa aí. Sim, pode eu, falar. eu vou olhar para essa culpa.
Outra coisa que essa é a segunda vez que eu participo, né, da tua aula. Quando eu vou fazer os processos, eu tenho muito suor nas mãos e me dá muita taquicardia. Eu já fiz outros tipos de terapia, como barras, reiki, tudo. E só que na constelação isso vem muito forte. Aí eu fico pensando assim, será que é esses escondidos dentro de mim que vão aflorar, que às vezes eu estou com medo, sei lá? São sintomas de medo, né? Então, talvez por você acreditar na constelação, você sinta medo do que você possa encontrar. Só que eu quero isso, sabe? Eu quero. Então, coloque o medo também, ó, debaixo de um braço, medo debaixo do outro, e vai. Com medo e com a Vai, culpa, vai. Se joga, tá bom? tudo bem, obrigada. Por nada. Cláudia Soares, pode falar? Boa noite, Boa professor. noite. Eu tenho duas dúvidas. Eu tô até Uhum. nervosa, porque é a primeira vez que eu pergunto. Ok. Eu sou da área da saúde e eu sou dentista. E eu fico muito tempo com o paciente. Eu trato canal, eu fico mais ou menos 1h30 até 2 horas. E tem pacientes que, assim, eu atendi ele, assim, o primeiro horário chega, eu só atendi ele, parece que eu atendi o dia inteiro. E tem outros que é muito leve. E assim, eu sou muito sensitiva. Então, esse paciente que me pesou, eu fico o dia inteiro ruim. Como que eu posso fazer? É energia isso, né? Eu entro no campo energético do paciente, não é isso? Muito provavelmente você, como eu, é médium de eletromagnetismo, que é a famosa esponja, né? Isso. E aí o que você tem que fazer? Pega uma moedinha de cobre, tá vendo aqui, ó, moedinha de cobre, e coloque no seu umbigo com um micropore. Já vai ajudar bastante. Você pode usar também turmalina negra, tá? Aí você pode usar anel com turmalina negra, cordão com turmalina negra, qualquer pulseira, ou colocar a turmalina dentro do sutiã, no bolso, qualquer coisa assim, também ajuda bastante, Eu tenho tá? uma pedra que é azul, que falam que transforma energia ruim e boa. Eu não sei o nome dela. Ela é azul. Eu Olha, vou. a pedras azuis, mesmo que seja cianita ou quartzo azul, ela é assim? Não, ela é meio transparente, tem uma parte branca. Eu até tenho ela aqui. Quer que eu veja? Ah, Eu te cadê? mostro. Peraí, 2 minutos. Mas geralmente pedras para transmutar energia são as mais escuras, tá? Pedra azul, que eu saiba, não transmuta energia. Pode ser talvez uma coisa mais espiritual, enfim, vamos ver. Enquanto isso, Lohane, tem pergunta no chat? Temos pergunta no chat, mas na verdade Ah, nós deixa temos também ela. uma pessoa que eu não Peraí, sei o deixa eu nome, ver. do iPhone, que está com a Só um mão levantada instantinho, já. Lohane. Só um instantinho, Lohane. Isso daí é uma ametista, não é azul, ela é roxa, né? É É uma roxa. ametista. A ametista, ela transmuta. A Ela tá- ametista você pode utilizar. A ametista transmuta aqui, ó. Ametista, Eu tenho em casa e tenho no tá? consultório. A ametista ajuda. Porém, sendo uma esponja, você vai ter que usar mais pedras mais fortes, como aqui a turmalina negra, tá? E tampar o umbigo. O tampar o umbigo com cobre é o mais importante. Isso é Hum, que vai realmente fazer a diferença. O que você pode fazer, você e todos que estão aqui também, que lidam com o público, né? Se colocar dentro de uma bolha de luz violeta, prata e violeta, tá? Se imagine dentro dessa bolha, violeta, prata por cima e violeta por cima da prata, 3 camadas. Isso também ajuda. Mas a moedinha de cobre, ela pelo menos no meu caso, é o que funciona mais, tá?
porque esses processos energéticos, né, de se colocar dentro dessas bolhas, você tem que manter, né? Você não pode esquecer, você tem que manter esses processos, as proteções. E a moedinha, ela está lá, está protegendo, tá? Então, eu diria para você fazer dessa forma. Teste, tá bom? E veja se dá certo com você. Tá. Bom? Obrigada. Nada. Lohane, pode falar. Desculpa que eu te interrompi. Professora, é que tem uma pessoa chamada iPhone, que eu não tenho nome aqui, que está com a mão levantada já tem um tempinho. E no chat nós tivemos as seguintes perguntas, perguntando sobre selenita e também perguntando sobre cristal. E aí também perguntaram assim: a pessoa que está sendo liberada, ela pode sentir algo? A pessoa que está sendo liberada na constelação pode sentir algo? Pode. A moeda de cobre é de 5 centavos, né? A que eu estou usando aqui não é do Brasil, mas a no Brasil a de cobre é de 5 centavos. Então, aí só dando um curso, né, de cristaloterapia para vocês. Cada pedra, ela vai ter as suas propriedades, né? Cada uma delas vai estar ligada a um dos 7 chakras principais. Então, não dá para a gente desenvolver aqui falando sobre as pedras, porque já é um outro assunto vasto, né? A cristaloterapia, a cromoterapia, para vocês que são profissionais da saúde, ambos são muito bons, inclusive a cor do escritório de vocês, do consultório de vocês, isso influencia muito também energeticamente, né? Se vocês quiserem, depois eu dou um curso para vocês sobre isso, tá bom? Pode falar, iPhone, por favor, diga qual é o seu nome. Boa noite, o meu nome é Michele Fernandes, é um prazer ter essa aula com você. Muito grata. Com saúde do intestino e trabalho com ozonioterapia também, trato emagrecimento. Fui uma pessoa obesa, emagreci 64 quilos, mas Uau. eu sempre me vejo em relacionamentos abusivos. E na hora que eu fui fazer a constelação, eu pensei muito na minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito narcisista. E eu sempre liberei o perdão para ela, sempre, sempre, mas me afastei. Me afastei, vivo minha vida na minha casa, só que eu acabei de passar por um relacionamento muito abusivo. Ele, por ciúmes, ele colocou fogo num carro zero meu, e eu tento liberar perdão para ele, eu não consigo, parece que eu atraio mais. Tá. Ok. Bom, obesidade está ligado a problemas com a mãe, né? Vícios estão ligados a pai, obesidade está ligado à mãe, tá? Então, você conseguiu emagrecer, porém, essa questão do perdão é complicada. Em constelação, a gente não usa o perdão. Por quê? Se eu perdoo você, olha a atitude. Apesar do que você me fez, eu te perdoo. Eu estou me colocando como maior do que você. Então, eu posso até sentir um alívio em relação a isso quando eu faço esse processo de perdoar o outro, porém, eu estou criando um novo emaranhamento, porque eu estou me colocando como maior. E quando me coloco maior do que a minha mãe, então eu vou para um processo, inclusive, de morte, tá? E é claro que se você ainda tem problema, e lidar com a mãe narcisista é muito complicado, né? Você, quando rejeita pai ou mãe, vão acontecer 2 coisas. Ou você se torna igual a eles naquilo que eles tiverem de pior, ou você vai atrair para sua vida alguém igual. Por quê? Porque nós não podemos rejeitar pai e mãe, porque eles nos deram a vida. Metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. Se eu os rejeito, eu estou rejeitando a mim mesma, tá? Então, são processos muito complicados, muito complexos. Não tente mais perdoar ninguém. Só existe um perdão possível, o auto-perdão.
Você agora, se você pegou a aula desde o início, você já sabe que você é 100% responsável por tudo que está acontecendo com você. Você tem que ressignificar esta mãe dentro de você para não atrair mais relacionamentos abusivos, tá? Mãe e pai, tá? Porque o amor geralmente vem através do pai. Então tem alguma coisa aí mal resolvida com os dois, tá? Mas Eu, esqueça essa coisa de perdoar o outro. É só o perdão. Eu me perdoo por ter me feito mal. Eu me perdoo. Isso é possível, eu me perdoar. Em relação ao outro, eu aceito a minha parte e deixo o outro com a parte dele, e tá? me Como não deu para ouvir você? afasto. Como eu falei anteriormente, o afastamento evita que você sofra, mas não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, você atrai um relacionamento abusivo porque você rejeita a sua mãe. Enquanto você não conseguir ressignificar a sua mãe, esses relacionamentos vão ficar te rondando. Então, não é perdoar esta pessoa que foi abusiva. Não, você atraiu essa pessoa. 50% seu, 50% dele, tá? Você tem é que resolver com a sua mãe e com o seu pai o que quer que ainda não esteja funcionando aí dentro de você em relação a eles. Pai e mãe, nós temos que ver os dois juntos, iguais, no nosso coração, idênticos. A gente não pode gostar mais de um do que de outro, tá? Então, é uma ressignificação que muitas vezes não é fácil, né? Eu tive pai e mãe complicados também, não é fácil. Porém, é necessário. Eu não preciso amar meus pais, eu não preciso conviver com os meus pais, mas eu preciso aceitá-los exatamente como são e como foram, e para poder tomar deles o que eu preciso tomar para ser grande na minha vida. Nós só somos grandes na nossa vida quando nós nos sentimos pequenininhos diante dos nossos pais. E se eu julgo, critico, cobro, eu sinto pena deles, eu não sou mais pequena diante deles, eu já sou maior, tá? Então tem toda uma ressignificação aí para ser feita, tá bem? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Muito. Amém a todos nós. Alguém mais? Pais adotivos não são iguais aos adotados, de jeito nenhum. Aqui nós falamos sobre isso nas aulas, tá? Pais adotivos, eles cumprem função pai e função mãe. Somente os pais biológicos é que geram as bênçãos dos dois campos, o campo materno e o campo paterno, para o filho. Pais adotivos cumprem função pai e função mãe. Então, a vida, quem tem um valor imensurável, só é dada pelos pais biológicos. Então, são deles que eu recebo tudo que eu preciso nessa vida. Função pai e função mãe, qualquer pessoa pode cumprir. Qualquer pessoa pode dar casa, comida, roupa lavada, amor, carinho, casa. Qualquer pessoa pode dar isso. A vida somente o pai e a mãe biológicos podem dar. Então, eles não são iguais. Pais adotivos têm que ter gratidão aos pais biológicos por terem aberto mão daquela criança para que eles pudessem cuidar da criança, e os pais biológicos têm que ter gratidão aos pais adotivos por eles estarem cuidando do filho deles. E os filhos têm que saber que são adotados e ter gratidão pelos quatro, tá? Cada um seu lugar. Pais biológicos são os pais biológicos, pais adotivos são os pais adotivos, tá? Tem alguém com o microfone aberto. Outra pergunta? Gente, eu nem terminei a aula, mas eu nem vou dar o restante da aula, tá? Fica para outro dia, porque senão a gente vai avançar muito na hora.
Deixa eu ver aqui. Lohane, você tem alguma pergunta aí que você esteja vendo todas as vezes? Perguntaram aqui qual que é o novo Ho Oponopono. E também a Margarida falou assim, Paty, a sua aula foi simplesmente magnífica. A apresentação do conteúdo sempre impecável, com clareza, contagiante, muito proveitosa e contribuindo significativamente para o meu aprendizado. Gratidão Muito pelo seu tempo grata. e dedicação. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Perguntaram também Deixa eu explicar sobre o novo Ho'oponopono enquanto você procura aí. O novo Ho'oponopono é o seguinte: vocês vão sentir, né? Vão pensar e sentir na questão, né? Qual é o meu sentimento em relação a essa pessoa? Qual é o meu sentimento em relação a essa questão? E aí vocês vão dizer para dentro de vocês. Podem anotar aí, que eu vou falar devagar. Divino interno, busque e transmute as memórias celulares. Divino interno, busque e transmute as memórias celulares que me fazem sentir tal, 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 em relação a tal, tal, tal. Aí vocês é que vão completar aí, tá? Divino interno, busque e transmute as memórias celulares que me fazem sentir tal, 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 em relação a tal, tal, tal. Essa é a primeira parte. Vocês vão dizer para o seu divino interno qual é a questão, tá? Dito isso, vocês vão dizer 3 frases que são os mantras. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Para as suas memórias celulares e não para o outro. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. E vocês vão ficar repetindo para as suas memórias celulares que estão guardando aquelas lembranças que estão fazendo você sentir ainda esse sentimento negativo. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. E vai falando até você sentir alívio. Às vezes isso se dá em minutos, às vezes em dias, às vezes em semanas, às vezes em meses, depende da questão, depende do tempo há quanto tempo você sente aquilo, depende de uma certa profundidade, né? Repito, divino interno, busque e transmute as memórias celulares que me fazem sentir tal, tal, tal em relação a tal, tal, tal. Vou repetir. Divino interno, busque e transmute as memórias celulares que me fazem sentir. Aí vocês vão colocar medo, raiva, angústia, tristeza, lá o que seja. Em relação a tal pessoa, tal situação, vocês é que vão preencher. Falou isso para o seu divino interno, vocês vão falar o mantra. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Para as suas memórias celulares, porque esse novo Ho'oponopono está alinhado à quinta dimensão. Grata, Margarida, por ter escrito. Que é o quê? Você sendo responsável por tudo. Eu sou responsável por tudo. Por isso não cabe mais aquele antigo Ho Oponopono que falava sobre perdão, entende? E que você falava para o outro. Não é mais isso. Isso era a era de peixes, onde a gente colocava a culpa no outro. Agora, na era de aquário, nós temos que nos empoderar. Nós somos totalmente responsáveis. Esse novo Ho Oponopono, o antigo Ho Oponopono, foi intuído através de Mestre Rumi. Foi Mestre Rumi que intuiu lá os antigos havaianos, há mais de 200 anos atrás, o antigo Ho Oponopono, que era para aquela era ainda.
E ele, em 2015, intuiu Luciana Torresi, que é uma brasileira que mora na Itália, o novo Ho'oponopono para a nova era de Aquário, onde eu sou plenamente responsável. Então, eu vou limpar as minhas memórias celulares, ok? Todos pegaram? Acho que sim, né? Quem falou alguma coisa aqui? Perguntaram, Tá. professora, como que Ah, sabe decifrar sobre os sintomas? Como que consegue saber ao que cada sintoma está relacionado? Porque, por exemplo, teve gente que sentiu dor no estômago, teve pessoas que sentiram arrepios, teve pessoas que teve crise de espirros. Aí essa foi a pergunta. tá. Deixa eu só responder a última pergunta aqui, que é como a preparação para começar o novo Ho Oponopono. Você vai ficar sentada num lugar calmo, tranquilo, sem que ninguém te atrapalhe, tá? Um momento em que você esteja só para você ficar tranquila, porque não dá para ficar fazendo o novo Ho Oponopono enquanto está fazendo outras coisas. Como você vai lidar com as suas memórias celulares, então você tem que estar voltada para dentro de você, tá? Então é o momento de entrar em contato com o seu eu, tá? É só isso. Aí pode respirar, o que vocês quiserem, tá? Se meditar antes, melhor ainda, porque você já estará em nível alfa mental, funciona ainda mais rapidamente, tá? Essa questão o que significa cada sintoma. Para quem não tem nenhuma experiência em relação a isso, eu aconselho a ler alguns livros sobre. Olha, tem livros da Cristina Cairo sobre a linguagem do corpo, tem uma série de livros do Val Capelli Gasparetto chamado A Metafísica da Saúde. Vocês podem começar por aí, tá? Para começar a associar as emoções aos órgãos, tá? E as doenças. Então, Cristina Cairo a linguagem do corpo, tá? São três, um, dois e três. E Val Capelli e Gasparetto, a metafísica da saúde. São, se eu não me engano, 4 ou 5 livros. Para vocês da área da saúde, é excelente, tá? Aí vocês já começam a lidar porque é mais experiência do que qualquer outra coisa. Para quem está começando do zero, então sim, mas para essa questão são esses dois, tá? Cristina Cairo, a linguagem do corpo. Val Capelli e Gasparetto, a metafísica da saúde. Podem começar daí, porque vocês vão ver que eles associam sentimentos a vários órgãos, a várias doenças, é bastante interessante. Tá? Aí vocês já vão começar a perceber o que as pessoas sentem, trazem às vezes de informação, vocês já vão associar a algum órgão, né, alguma víscera, algum estado metafísica, sim. Metafísica da saúde, do Val Capelli e Gasparetto. Tá? Mais alguma pergunta? Eu ia aprofundar um pouco mais na mecânica quântica, mas eu vou deixar para uma outra hora, porque a gente já avançou muito no horário, para vocês não ficarem muito cansados, tá? Porque é muita informação também, né, de uma só vez, tá? E para quem se interessar e quiser fazer a formação em constelação, vai começar no dia 13 de setembro, é um sábado por mês, por 9 meses. Eu fiz uma versão hipercondensada para a USE, tá? Geralmente a minha formação são 180 horas, essa formação vai ter 72 horas, com certificado de constelador, RDA. E quem tiver, o valor é um valor, gente, desse tamaninho também, valor. Nem vou falar valor de mãe, porque não me coloquem jamais nesse lugar, é um lugar
de morte mesmo. Quem fizer a formação vai descobrir. Mas é um valor assim muito generoso, tá? Então, quem quiser, é só colocar lá no grupo o nome e o telefone, que o valor de mestre é verdade, né? Doutor Bonanza, sempre generoso também, né, nas falas dele. E é isso. Então, quem quiser começar essa jornada, é uma formação terapêutica. Por isso, é uma aula por mês, porque todos vão passar por movimentos de constelação, alguns serão constelados, e, obviamente, a gente precisa dar um espaço, né, para que isso aconteça, para que vocês não fiquem sobrecarregados também. Então, e mexe muito, tá? Mesmo para fazer mudanças grandes, mudanças de paradigma, mudanças na vida pessoal, mudanças internas, várias, viu? Então, quem não conseguir fazer esse ano, pode fazer ano que vem, começar uma turma em março, se não me engano, tá? Fazendo uma constelação, opa, maravilha! Maravilha, lá no Solário do Dr. Bonanza, lugar mágico, maravilhoso, energia maravilhosa. Então é isso, pessoal. Gratidão pela presença de todos, gratidão. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e nos vemos em breve, tá bom? Dia 3 de setembro teremos outra aula, tá bom? Um beijo grande, uma boa noite para vocês. Tchau, Patrícia, tchau. Sim, Patrícia, sim, diga. oi, Diga, mestre doutor querida, Bonanza. muito Diga. obrigado, gratidão por você ter aberto esse espaço para os nossos queridos alunos da USE. E muitos ainda estão em dúvida quando perde uma aula e se pode assistir. Eu tenho dito que vai ficar gravado a aula, né? Então, Sim, lógico. todas as aulas serão gravadas, tá? No entanto, para quem quer ser, porque você pode fazer a formação para desenvolvimento pessoal, para quem já é constelador, pode ser como aprofundamento e como constelador. Quem quer ser constelador, só pode faltar 3 aulas, tá? Agora, os que querem fazer para desenvolvimento pessoal, como uma forma também de metodologia terapêutica, né? Porque é uma formação terapêutica, podem assistir todas as aulas gravadas, não tem problema nenhum. Mas para se formar constelador, só pode faltar 3 aulas e tem 2 aulas que são obrigatórias, que são 2 aulas práticas, tá? Mas está tudo escrito bonitinho, tanto no site quanto lá no grupo, está lá fixado as regras e tudo direitinho, tá bom? E muitos já fizeram outros cursos de constelação, e como você falou, né, para ser uma boa consteladora, um bom constelador, é interessante que pelo menos você participe de 1000 constelações, né? Então, Sim, quanto mais cursos vier, mais enriquecimento para esse constelador e essa consteladora. Muito sim. obrigado, gratidão, tá? Um grande abraço no Lem- seu coração. Lembrando que este curso é para ensinar a minha metodologia de constelação individual, tá? Não é um curso que vocês vão encontrar por aí, porque vai ser a primeira vez que eu vou ensinar ipsis literis toda a forma como eu constelo individualmente, tá bom? Só deixando aqui, só para vocês saberem. Gratidão, E doutor Marcelo. e que o universo nos favoreça, que a gente está bolando aí a pós-graduação lá na USE com o método Doban e Bonanza junto, a gente trazer Maravilha, o ciclar a origem e o ADS junto. Muito obrigado. Um beijo a maravilha. Pati, todos. Tchau, posso falar tchau. um pouquinho, Beijos. Pati? Tchau, tchau, gente. Gratidão.